Usuários promovem manifestação contra o aumento no valor das passagens de ônibus na capital. Temos uma péssima linha aqui dentro da universidade, onde para chegar no campus às 7h30 da manhã é a maior dificuldade. Procon e Ministério Público saem em defesa do consumidor. Fazendo uma comparação entre o aumento dos preços das passagens e o salário mínimo recebido pelos brasileiros, compromete em aproximadamente 20% o orçamento mensal do usuário do transporte público aqui na capital maranhense. E ainda os resultados dos jogos do fim de semana pelo estadual. Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Difusora. Revoltados pelo aumento no valor das passagens de ônibus na capital, universitários promoveram manifestação em frente ao EMA no início da manhã de hoje e um grande congestionamento se formou na avenida. Estudantes da Universidade Estadual do Maranhão bloquearam a rotatória que dá acesso ao bairro da Cidade Operária, próximo à entrada da universidade. Utilizaram cartazes, cornetas e apitos para chamar a atenção para o aumento das passagens de ônibus. O reajuste vai pesar no orçamento dos universitários. Muitos deles chegam a pagar 6 passagens por dia. Temos uma péssima linha aqui dentro da universidade, onde para chegar no campus às 7h30 da manhã é a maior dificuldade. Eu, particularmente, que estudo pela manhã, tenho muita dificuldade de chegar no campus por conta disso. Um grande congestionamento se formou na Avenida Lourenço Vieira da Silva. Apenas veículos de serviços essenciais e motocicletas passavam. Em um dos acessos à universidade, flagramos um vigilante com a arma em punho. Muitos motoristas apoiam o movimento, já outros ficam revoltados. Tem que fazer algum protesto de outra forma, não dessa. Todo mundo querendo trabalhar e não pode. É palhaçada. Para mim é palhaçada. Somente às 9h30 da manhã, a pista foi liberada, após negociação dos estudantes e Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes. A reivindicação de vocês é justa, então a prefeitura não pode fechar a estrada. Aqui não pode ser fechado. Vem pra rua! Mas os estudantes prometeram voltar a realizar o protesto caso nenhuma providência seja tomada. A quarta-feira vai haver outra aqui, mais ampla, porque nós vamos fechar antes do retorno, então não vai ter a passagem dos ônibus, com uma mobilização maior, com carro de som, um negócio melhor, mais organizado. E hoje à tarde teve novo protesto, manifestantes quiseram invadir o terminal da Praia Grande. Daqui a pouco teremos informações ao vivo sobre esse novo protesto contra o aumento das passagens de ônibus aqui na capital. E olha, Procon e Ministério Público saíram em defesa do consumidor. A SMTT tem prazo para enviar planilha de gastos que motivaram o aumento e, segundo o MP, a Prefeitura não vem cumprindo o termo de ajustamento de conduta firmado no ano passado. Estimativas confirmam que mais da metade da população ludovicense necessita do transporte público. Falta qualidade, sobra reclamação. Cadeiras velhas, ônibus velhos e demora para passar o ônibus. Entre as principais reclamações estão ônibus sucateados, superlotação, quantidade reduzida de coletivo para atender a demanda de passageiros, a falta de organização nos terminais de integração e, mais recente, desde ontem, aumento das passagens. Assim como o reajuste, o valor da passagem, que era de R$ 1,60, subiu para R$ 1,90. A de R$ 1,90 passou para R$ 2,20. E para os usuários do transporte público, que pagavam R$ 2,40, passaram a pagar R$ 2,80. Em coletiva após o anúncio do reajuste, o secretário de Trânsito e Transportes de São Luís justificou o reajuste de 16% por conta dos gastos com os veículos, entre eles combustível. O Procon notificou a SMTT e as empresas para que apresente planilhas que justifiquem o reajuste. O prazo foi de 24 horas. A promotora do consumidor vai ingressar com uma ação civil pública para que a população não seja prejudicada. Agora nós estamos entrando com uma nova ação, porque é um absurdo, em menos de 9 meses você subir mais de 30% do valor da tarifa, quando você não tem uma contrapartida de qualidade e quantidade do serviço. Só para se ter uma ideia do quanto foi elevado o reajuste do transporte público aqui em São Luís, fazendo uma comparação entre o aumento dos preços das passagens e o salário mínimo recebido pelos brasileiros, compromete em aproximadamente 20% o orçamento mensal do usuário do transporte público aqui na capital maranhense. Em menos de um ano, foi o segundo aumento de passagem em São Luís.
E ainda teve o fim da domingueira, benefício que reduziu o valor pago pelos passageiros aos domingos. A promotora Lídia Cavalcante lembrou que a Prefeitura de São Luís tem outras pendências com os usuários do transporte público. Eles não cumpriram absolutamente nada, inclusive na ordem judicial que o juiz determinou a licitação do transporte, desde o ano passado, a licitação do sistema de bilhetagem eletrônica, que eles contrataram uma empresa, não sei a que título foi, o TCE já me informou que não foi por licitação, ou seja, o desmando completo dos institutos de uma democracia. E ainda nessa edição a gente vai ter mais informações. O prazo, vale lembrar, o prazo dado pelo PROCON é de 24 horas e se encerra na manhã desta terça-feira. Pediu uma planilha com os custos e esse prazo se encerra amanhã pela manhã. Olha, daqui a pouco a gente vai continuar falando sobre as manifestações aqui na capital contra o aumento da passagem. Logo depois do intervalo, novas informações. Até já! O Jornal da Difusora já está de volta e o Brasil ficou apenas no empate no jogo contra o México no Estádio Castelão. Quem foi ao Estádio Castelão viu o time visitante começar melhor, buscando o gol. O goleiro Jean ia garantido o empate. Somente aos 15 minutos, o Brasil chegou ao campo adversário com Talisca. Nesse escanteio, o goleiro Jean não segurou a bola, mas se recuperou na sequência. Já no final do primeiro tempo, Marcos Guilherme tentava abrir o marcador. Neste lance, o atacante dominou bem a bola, mas jogou longe do gol. O Brasil pressionava no final, aos 44 minutos, Talisca criou a melhor chance. No segundo tempo, o Brasil veio com caras novas e começou melhor. Talisca arriscou de fora da área. Depois os times se acomodaram e ficou mesmo no 0-0. O Brasil vem disputando amistosos com foco principal nas Olimpíadas do próximo ano. Acredito que ainda tem muitas coisas para rolar, tem muito tempo ainda para as Olimpíadas. Então, cada oportunidade a gente tem que aproveitar o máximo possível. Todo mundo mostrando trabalho e querendo estar na lista. E ainda nessa edição a gente volta a falar sobre esporte, resultados do fim de semana, do estadual e também informações sobre o basquete, que joga essa noite. Foi apresentado hoje pela Polícia Rodoviária Federal um projeto pioneiro de redução de velocidade nas rodovias com o uso de um dispositivo móvel do tipo lombada. O equipamento pode ser a solução para o problema denunciado por moradores da região de Bacabeira, que fizeram uma interdição ontem na BR-135. Foi inaugurado hoje um restaurante popular no bairro Quiola Sarney, na cidade de Pinheiro. As refeições serão vendidas a R$ 2,50 e a previsão é que, em média, 360 pessoas sejam atendidas diariamente. 8.000 refeições devem ser servidas por mês. Faltam médicos na unidade mista do Coroadinho, em São Luís. Usuários denunciam que vão diversas vezes ao hospital e não recebem atendimento. Ainda falta combustível na ambulância, o que prejudica o transporte de pacientes. A CEMUS informou ter convocado os médicos para a garantia e suprimento dos serviços. A Alcoa anunciou hoje que vai suspender a produção de 74.000 toneladas métricas de alumínio da Alumar. A decisão está alinhada com o recente anúncio da companhia de avaliar possíveis demissões ou fechamentos. A expectativa é de que este ajuste seja concluído até o dia 15 de abril. Uma pena, né? E em nota, o governo do Maranhão lamentou o anúncio feito pela Alumar e a política adotada pela empresa nos últimos anos. O governador Flávio Dino teria se reunido antes com a direção da empresa, que não havia informado sobre a decisão. Dino acionou secretários para uma interlocução junto à Alumar. As demais áreas têm sol e chuva isolada, principalmente à tarde. Em Itapecuru-Mirim, as temperaturas variam entre 25 e 30 graus. Barra do Corda, 24 a mínima e 33 a máxima. São Luís varia entre 24 e 29 graus. Agora a gente volta a ter informações sobre a manifestação que reuniu muitos estudantes universitários esta tarde e também durante a manhã contra o aumento das passagens. Ciro Mineiro tem as informações para a gente, não é? Ciro, boa noite.
Boa noite, Olavo, e a todos que acompanham o Jornal da Difusora. Olha, eu estive lá e pude acompanhar toda essa movimentação. Os manifestantes se concentraram ali em frente à Biblioteca Benedito Leite. E aos poucos o caos foi tomando conta de toda a área central de São Luís. O protesto, formado na maioria por estudantes, chegou a interditar uma das vias ao lado da Praça Deodoro, impedindo a passagem de carros e inclusive dos ônibus. Todos reivindicam pelo não reajuste das tarifas, que em média aumentou desde o último domingo 16%. Os manifestantes, que apresentaram uma pauta constando várias reivindicações, afirmam ser desproporcional diante da realidade da capital maranhense esse reajuste. Mas o manifesto também não se limitou apenas à Praça Deodoro. Por volta das 5 da tarde, os manifestantes desceram a Rua Rio Branco. Nem mesmo a chuva que caiu fez com que eles dispersassem. Os estudantes chegaram a fechar toda a Avenida Beira-Mar. A gente acha que esse aqui é só o primeiro passo. O que for necessário nós fazemos atos amanhã, depois de amanhã, até a tarifa ser reduzida e que não seja o interesse dos patrões do SESC, dos empresários. Na altura da ponte do São Francisco, os manifestantes fecharam todos os sentidos, dando um nó no trânsito em pleno centro da capital. Acho que deveria fazer uma manifestação, com certeza, que aumentar o preço fica prejudicial para o pessoal, entendeu? Mas a gente não tem nada a ver. As diversas classes estudantis se concentraram em frente à sede da Prefeitura de São Luís, à espera de que as reivindicações sejam atendidas. Olavo, a informação que nós obtivemos é que esse protesto, pelo menos ali em frente ao Palácio de Laravardieri, que fica ali na Praça Dom Pedro II, perdeu força. De lá, os estudantes partiram para o terminal de integração da Beira-Mar, onde tentaram invadir, mas foram impedidos por policiais militares. Agora, eles estão concentrados do lado de fora do terminal, claro, decidindo qual será o próximo passo desse protesto na noite desta segunda-feira aqui em São Luís. Segunda-feira que começou tumultuada, não é não, Olavo? Começou tumultuado, os estudantes, os universitários, secundaristas estão revoltados. Até durante o final de semana as redes sociais disseram isso, revoltados com esse aumento de 40 centavos no valor da passagem de ônibus. Obrigado, Ciro Mineiro, boa noite para você. Pesa no bolso, com certeza, né? E daqui a pouco a gente volta a falar sobre futebol e esporte de um modo geral. Tem os resultados dos jogos pelo estadual. O Jornal da Difusora volta já já. Já estamos de volta e o Motoclube goleou o Balsas neste fim de semana e garantiu a classificação para as semifinais. Aos 22, numa falta, Cléo abriu o placar para o rubro-negro, mas o time seguiu perdendo oportunidades. Somente aos 39, Vanderlei marcou o segundo gol e 2 minutos depois, Raylan fez o terceiro. Aos 44 do segundo tempo, Vanderlei arriscou o chute e ampliou a vantagem, garantiu a vitória do rubro-negro e a classificação para as semifinais do estadual. E ficou assim, o Moto assume a liderança com 14 pontos, enquanto o Balsas segue na 8ª colocação com 5 pontos. Na última rodada, o rubro-negro encara o Sampaio, enquanto o Balsas terá pela frente o confronto contra o Expressinho, que está na lanterna do campeonato. Outros resultados, o Imperatriz recebeu o Cordino no Frei Epifânio, ficou em 2-0, foi a primeira vitória depois de 2 derrotas e um empate. E acontece nessa noite o jogo decisivo entre Maranhão Basquete e o Sport Recife, lá no Castelinho. A gente fica por aqui, uma ótima noite para você e voltamos amanhã. Outras informações no portal idifusora.com. Fique a seguir com o SBT Brasil.